Meu. Onde será que está o Pedro? Pedro? Está por aqui? Ainda tem suspense da espera. Ainda tem um suspense. Será que ele está por aí ou não está? Susto, agora tem todo. Que é isso? Opa, escutei um barulho. Aqui está meu amigão. Tudo firme? Maravilha, hein? Agora tem o tempo assim para dar aquele, Tem aquele tempo assim meio pra dar aquele suspense. suspense, né, irmãos? Amados e santos irmãos também aí na internet, estamos aqui na casa do irmão Jais, a irmã Patrícia, a irmã Esther e o irmão Pedro ali, ó. Chegamos, né? Conseguimos! Olha lá, Pedro, fala um oi aqui, ó. Maravilha! Ali, a irmã Esther, a irmã Patrícia e o irmão Jaison. E corações, né? Olha só, maravilha! Que grande bênção! Oh, minha esposa Nancy está lá! Que maravilha! Graças a Deus, corações para vocês, turminha. Corações, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Irmã Lúcia, boa noite, irmã Lúcia. Eita, que bênção, hein? Irmã Gemima também, graça e paz. Olha, corações vindo que não param. Olha, Pedro, maravilha, hein? Mais corações. É, mais corações. O pessoal tá animado ali, ó. Mandando tudo que é coração. Olha, dezenas de corações. Isso é uma grande bênção, irmãos amados. Irmão Sandro, estão lá na Praia Brava, né? Meus queridos irmãos. Conseguimos chegar. Foi muito precioso. Mesmo que tenha sido 2 dias atrasado. Chegamos 2 dias atrasados, mas chegamos, né, irmão? Aqui. Nancy ela tá assim, ela até falou, ó, não vou hoje porque tô naquele final assim, né, tentando dar uma... A gente deu uma saidinha assim ontem, mas graças a Deus ela tá melhor, né? Tá na recuperação assim mais final. Aí como tá esse tempinho meio mudado, ela falou, vou ficar ali, mas se Deus quiser, semana aí que vem a gente tá junto aqui, né? Mas ela tá lá assistindo, os irmãos amados. Eita. Bom, meus amados irmãos, todos que estão em todos os lugares, muito grato ao Senhor por vocês estarem orando por nós. A Laima Nancy mandando corações, minha amada esposa. E peço que continue orando, né? Continue orando por nós. Inês, Deus abençoe, irmã Inês Vieira. Irmão Sandro, todos os queridos da casa de cada um. Nós pedimos a Deus que nos abençoe, né? Nesses dias em que todas as estruturas corretas, né? Todas as ordens, toda ordem e todo propósito, ele é atacado, né? É atingido, assim, pesado mesmo. É evidente que não se pode mudar a ordem, não se pode mudar. Até a gente estava comentando muito outro dia, irmão Jaison e eu lá em casa, assim, da visão de vida que o Senhor coloca no coração dos seus filhos. E é a visão dele, a visão de Cristo, né? Ele quer muito dar a nós a visão da realidade real. É claro que isso implica, assim, para nós, em um cultivar, né, diário, cultivar essa presença e essa forma de receber a vida que vem de Deus, que vem de Cristo. Porque, ou por um lado, o diabo e suas bestas híbridas na área da política, a primeira besta, né? Lá em Apocalipse 13, a primeira besta.
híbrida, porque ela age na política, na administração, na economia, nessas matérias assim, não que o diabo tenha habilidades no sentido de construir alguma coisa, ele não tem, ele não consegue, pela própria desmanche dentro dele mesmo, né? A iniquidade, o desmanche da iniquidade dentro da pessoa que está na iniquidade é tamanho que não consegue estabelecer uma coisa boa, um projeto, um propósito de coisa boa. Então aquilo lá pode iludir por um tempo, enganar. Então, o que acontece? A tentativa do diabo e das bestas híbridas, da segunda besta também no campo espiritual, né, que tenta desmanchar a estrutura de verdade e do sagrado dentro de cada um dos seres humanos, é para que o ser humano, seduzido por alguma plataforma satisfatória, dada a degeneração do ser, ele fica meio que vulnerável a certas buscas por satisfações, né? Então, como essas coisas são iníquas e fora da lei de Deus, da palavra, né? Iníqua é anomia, iniquidade, né? Então, fora da palavra. Está fora da palavra, aí o diabo ou aquele que opera a mentira, ele tenta trazer as pessoas para esse campo num modo de ilusão, né? Como a gente vê na política aí o pessoal chamando de utopia, né? No ambiente político, o que se tem que fazer na mente de uma pessoa que está seduzida pela mentira é colocar na mente dele que ele está rumando para uma utopia, um mundo da ilusão que ele passa a acreditar a partir das falas dos seus líderes, daquele tipo de líderes iníquos. Isso está cheio hoje no Brasil, né? Não é que é a maioria, não é a maioria. Hoje não é a maioria, mas é quem grita mais. E como hoje eles estão sem a hegemonia que tinham antes, eles estão gritando a plenos pulmões por tudo que é lado para ver se amedronta alguns, enganam outros, né? E criam medos. Isso é um terrorismo, né? A iniquidade trabalha com o terrorismo midiático, terrorismo de informação. E é claro que dentro daquilo que eles podem ainda agir no campo seus domínios, na mídia, na política, na educação, né? No sistema de controle das ideias, no sentido das crenças, para denegrir a verdade, né? Tirar da cabeça do ser humano a ideia de verdade. Então, a iniquidade tem que tirar da cabeça do ser humano a ideia de verdade. Tanto no nível político, que a primeira besta age, quanto no nível espiritual, que a segunda besta age, né? Então, quando acontece isso daí, lidando com a mentira, lidando com aquilo, mas é claro que a mentira não pode ser jogada como mentira, senão ninguém gosta, né? Então ele trabalha um modo de operação em que faz parecer aquela proposta como se fosse boa, né? Isso é uma utopia. No campo vamos dizer, no campo da não espiritualidade, tem que lidar da mesma forma com algo projetado para que o ser humano seja, vamos dizer assim, trabalhado nessa dimensão profunda de ir em alguma coisa significativa.
No caso da política, é utopia, né? Quando o povo, um povo digno, opera com dignidade dentro de uma nação, como nós estamos querendo construir o Brasil agora, então você sempre vai no campo da fé. Você sempre vai no campo da fé, né? A fé a partir de um fundamento de verdade, né? Porque a fé só é possível existir na verdade. E a fé, de fato, só é fé quando ela é, vamos dizer, resultado da verdade e segue a verdade. Senão não é fé, né? Senão é um tipo de utopia que pode também ser chamada de fé na academia dos estudos da sociologia, da antropologia e da religião, né? Então dá-se o nome de fé, né, naquele tipo de invenção do sagrado na área espiritual para que as pessoas também prossigam naquilo, né? Então, essas revelações de Apocalipse, né, que na verdade é a revelação de Cristo, a gente tem um cuidado de Deus em mostrar para a gente esses tipos de estruturas malignas que vão operar no último dia e que nós vamos estar em constante confronto. Não tem como evitar. É um contínuo, constante. E chega um ponto que é tão denso, né, que você pode sofrer um estresse muito profundo. E que a gente estava comentando também, né? Até o nosso olhar precisa estar, aqueles que são de Cristo, o nosso olhar deve estar continuamente fixados em Cristo. Continuamente. A única forma de vencer esses trabalhos, essas obras malignas da utopia política ou da utopia religiosa, das ações das duas bestas híbridas com os seus gerentes, é se a gente estiver sendo fortalecido em Cristo, né? Então, a gente tem em João, lá em João 14:6, né, irmãos, quando Jesus disse que nós somos capazes de entender pela revelação do Senhor, João 14, Jesus está revelando. Isso aqui é uma revelação. Bem, pode ser uma revelação, como pode ser só uma frase, né? Uma frase. Jesus está dizendo aqui em João 14:6, é claro que muitos cristãos até conhecem, como diz assim, de tanto ler isso aqui, já sabem. Então Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, irmãos, quando a iniquidade trabalha assim febrilmente para levar a gente tanto para o lado religioso quanto para o lado político ou social, qualquer coisa assim, né, para entrar dentro dos campos das suas crenças, né, ela opera numa, vamos assim, alegação de que essa realidade aqui desse texto, ele não tem significado nenhum como verdade, ele é só um texto, não significa nada. Então você parte para dentro daquilo, tanto na política quanto ou na religião, e você entra naquilo ali. Agora, você pode ser também um que combate aquilo ali. Você vai combater aquele tipo de organização política ou aquele tipo de organização religiosa. Você pode ser uma pessoa que não concorda com essas coisas. Então, isso sem falar desses que estão em Cristo. Tem pessoas que não concordam com as posições da besta híbrida na política, que formou, por exemplo, o marxismo, o petismo.
esses líderes absurdamente psicopatas, né? O psicopata não é doente. O psicopata é um ser que tem toda a capacidade intelectual, inteligência, para conduzir dentro da malignidade, com toda a consciência daquilo, né? Só que ele tem uma condição dentro da sua psique, da sua maneira de conduzir as suas vontades, que estão absolutamente tomadas pela iniquidade, tanto na política quanto na religiosidade e espiritualidade, né? Então, existem pessoas que são contra isso daí. E como a gente está vendo hoje, a gente tem que ter muito cuidado, porque a iniquidade é tão grande que aconteceu no Brasil, no caso político, e no caso também religioso, no caso espiritual, né? Nós estamos vendo assim bem claramente as duas bestas estabelecidas nos seus tipos de tronos, né? Um é a religião cristã, os cristianismos. O outro são os ambientes políticos tomados por toda essa iniquidade que está aí, que quando ela se levanta agora, nessa época que a gente está vivendo, contra aquilo que derrubou eles se levantam unanimemente. Quer dizer, em tudo acontece um levantamento junto, na mesma hora. Né? Não é impressionante, é da gente ver assim, é como diz a olhos vistos. Né? Quando algum dos nossos eleitos, né, vamos dizer assim, legitimamente e em verdade e com dignidade, esses que nós queremos muito, que continue assim, lutando para que o país que a gente vive e a América Latina inteira seja de fato um povo que experimente a dignidade e seja livre dessa iniquidade marxista, bolivariana, lulista, petista, essas coisas todas, né? Então, quando a gente vê esse movimento acontecer, né, contra eles se levantam unanimemente, parece que é uma orquestra. Né? Parece uma orquestra, a coisa é orquestrada, vamos dizer. É na rede social, é em todas as mídias abertas, todas, né? As pessoas parece assim, não é uma coisa que acontece, um falou uma coisa, o outro fala, não, mas pode ser que não seja isso, olha, tem alguém fazendo uma coisa boa. Não tem ninguém fazendo nada bom. O nosso presidente da República, ele está sendo colocado como o maior bandido que tem, sendo que todos esses 30, 40 anos para trás estavam recheados de bandidos roubando o nosso povo, levando os nossos recursos para todas as organizações satânicas marxistas ao redor do mundo e principalmente na América Latina e Cuba e tudo mais, né? E ninguém falava nada da mídia, né? Nada, era simplesmente nada. Quando agora nós estamos lutando para reerguer e sair desse atoleiro com todo tipo de destruição que foi feita, toda essa destruição já está sendo jogada contra o nosso governo, ou contra quem quer, de fato, um governo assim, digno. Dentro da área da segunda besta, Apocalipse 13, né, da segunda besta, quando a gente tenta mostrar para os cristãos que Cristo é muito, muito antes dos cristianismos, né? Cristo é muito antes dos cristianismos. Na verdade, Cristo jamais organizou cristianismo algum. Deus jamais organizou judaísmo algum, né? Quem organizou os judaísmos e os cristianismos foram os homens. Mas a intensidade com que isso foi feito é tamanha, que as pessoas não conseguem mais discernir a diferença entre judaísmo e Deus, cristianismos e Cristo. Não conseguem ver, né? Então, está lá essa situação estabelecida,
E surgem pessoas contra, não cristãos, vamos dizer, contra a iniquidade. Então o pessoal está se levantando aí. E tem maior parte do país hoje, né, 90% é a favor da dignidade de vida. 10% fica lá gritando, como aconteceu ontem aí, a mídia mostrando aquele punhado de gente dizendo que era milhares, o El País, né? O El País dizia assim, milhares e milhares de pessoas saíram nos 20, aquele montinho ali, nos 26 estados do Brasil contra Bolsonaro, não sei o quê. Isso é um absurdo, é uma mídia apodrecida dentro do caldeirão de Satanás para fazer parecer pela própria mídia que aquilo é assim. É uma iniquidade na forma de produzir uma notícia dentro de um órgão de notícia, né? É assim. Então o pessoal que se levanta contra, o pessoal fica indignado. Essa indignação, de fato, atinge níveis de estresse muito grandes dentro das pessoas, porque eles não vão parar. Eles estão determinados a fazer esse jogo contra aquilo que tirou a hegemonia deles, e vão fazer. Se a gente não tomar cuidado, o pessoal vai começar a ficar doente. O pessoal de bem não tem a mentalidade de militante. Não é militante. O pessoal de bem não é militante. O pessoal de bem é gente de bem, normal. Que está trabalhando com a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, dando aulas, procurando ajudar a construir uma empresa, abrir uma empresa, ou trabalhar numa empresa onde ele trabalha, ir para lá, voltar, construir uma vida digna. Mas, de repente, nós nos vimos dentro de um estado tal que tudo que é potência maligna, satânica, imperialista, totalitária, déspota, sórdida, do mundo iníquo, satânico dos marxistas e dos bolivarianismos e dos comunismos e tudo mais, eles agem inescrupulosamente contra tudo e contra todos. Não importa o que eles vão ter que fazer, eles vão fazer. E a gente é pego nesse tipo de embate e a gente vê nossas próprias famílias sendo divididas, né? Quantos de nós fomos descobrir que uma parte das nossas famílias estavam atoladas num ambiente de iniquidade, mas não falavam nada com a gente, não faziam nada com a gente, porque a gente também não sabia que estava assim. Nós fomos mantidos na ignorância por 40 anos, né? Aí, de repente, todo mundo começou a saber e começou a acontecer isso. Essa luta que elevou, construímos e elegemos novos dignos para trabalhar na nossa nação, né? Agora, o embate da malignidade contra nós é absolutamente iníquo, maligno. Eles vêm com todo tipo de malignidade, de mentira, de ódio, de raiva, de dissimulação, de sordidez, né? De sagacidade. E aquelas pessoas normais, aquelas pessoas simples que lutam e simplesmente assim querem construir a nossa nação dignamente, nós estamos sendo chamados a enfrentar um ódio assassino, né? Como Jesus falou do diabo, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Só que então ele engana, ele trabalha dentro da mentira, como Jesus falou, ele é o pai da mentira. A mentira, embora não perdure por muito tempo, ela tem da forma como ela é montada, ela pode enganar por algum tempo uma porção de pessoas, né? E às vezes uma geração inteira cai na mentira. Nós, ao esse embate acontecer, eu me lembrei daquele professor árabe que eu estava lendo outro dia. Ele e o filho dele, naquela luta muito grande, lá no mundo, naqueles ambientes, lutavam contra ISIS, né? E eles então diziam assim, olha só a minha situação, eu sou um professor, eu dou aulas, meu filho está começando a se formar aí, estudar também,
E agora eu estou aqui com esse AK-47, tendo que aprender a atirar, porque se eu não fizer isso, nem meu filho, eles vêm aqui na nossa casa e matam todos nós. Quem diria, ele falava assim, quem diria que um dia eu ia ter deixado meus alunos, minha escola, para ter que fazer esse tipo de coisa, né? Então, a produção intelectual, a produção artística, a produção de, vamos dizer assim, a fineza das produções, o fino das produções, foram destruídas, não tem mais. Naquele lugar acabou, né? Então, quer dizer, claro, se houver a vitória sobre a malignidade, vai retomar. E talvez daqui uns 20 anos ou 30 vai retomar a produção de sintonia fina, lá em cima, onde as grandes produções vão acontecer, né? Então, nós aqui no Brasil, nós estamos enfrentando a mesma coisa, né? Tem pessoas que estão ficando doentes, porque não estão acostumadas estão ficando com um estresse absurdamente grande e começam a ter problemas de saúde enfrentando um negócio desse aí. Então, é extremamente importante nós estarmos olhando para Cristo. Senão a gente vai ser levado dessa forma. Nossos filhos e tal, né? Então, quando nossas escolas começam a ser ameaçadas, como aconteceu com vocês, né? Nossos filhos sempre têm que chegar assim, olha, meus filhos, vamos orar. O Senhor vai guardar minha filha Esther, meu filho Pedro, né? Nós vamos ser guardados pelo Senhor. Está acontecendo isso daí, mas o Senhor há de nos guardar, né? Então, aí, por outro lado também, eu vejo essa mídia apodrecida, ela mostrando os pronunciamentos dos nossos eleitos. E quando eles mostram os pronunciamentos dos nossos eleitos, eles também vão denegrir os pronunciamentos deles, né? E às vezes a gente sofre também com isso. Então é preciso olhar para Cristo, porque é uma barbaridade. E por outro lado, a gente tem também a quantidade de cristãos que não tem como entender todo esse panorama do último dia. Porque esse panorama do último dia é descrito em Apocalipse capítulo 13. Né, irmãos? Todos fomos chamados pelo Senhor a, né, recebermos a palavra. Apocalipse 13 fala dessas duas bestas que vão trabalhar dentro desse último dia, gerando um panorama mundial de muita iniquidade. É claro que eles não podem mudar a estrutura da verdade, a ordem de Deus, o propósito de Deus, mas eles podem criar uma confusão dentro desse ambiente mundial. E aqui está descrito em Apocalipse 13. No capítulo 12, 17, no versículo logo anterior aqui, 12, 17, afirma que o dragão, que é Satanás, né, dragão, irou-se contra a mulher, que é o povo de Deus, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, quer dizer que são os cristãos também, né? E que são aqui, nesse caso, um restante. Aí os detalhes, né, irmão João, os detalhes são diversos. Discussão com poderes, militares, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Nando Moura. Aí do outro lado tem Caio Fábio, a gente tem aquele pessoal da TMI, na Teologia da Missão Integral, né, que é um satanismo absoluto, levando pessoas cristãs a se unir com o marxismo através do Ed Renekiewicz, né, daquele Ariovaldo Ramos. E então você tem uma quantidade de ações malignas a nível desse nível político, quanto no nível chamado espiritual religioso, em que as pessoas, sem o discernimento correto, vão sendo conduzidos. Agora, os restantes,
Esses restantes de que fala o capítulo 12 e 17, nós somos chamados também por Cristo de primícias, né? Somos as primícias do Senhor, aqueles que foram colhidos e que devemos ser, vamos dizer assim, conduzidos na palavra do Senhor nesse último dia, né? Para que a gente tenha o discernimento de todo esse quadro absolutamente pesado, né? Satânico, maligno, né? Que opera em dimensões de profundidade que o ser humano está envolvido o tempo inteiro, né? Ora vem uma notícia de que a economia vai mal, aí todo mundo pensa, poxa, a economia vai mal, agora ninguém vai conseguir fazer nada, aí cai todo mundo. Aí vem outros e dizem assim, não, mas vocês têm que seguir o Ariovaldo Ramos, ou o Caio Fábio, ou o Olavo de Carvalho. Agora o Olavo de Carvalho diz que não vai falar mais nada. Então, aí vem outros, não, porque agora tem que seguir o... Enfim, vai indo assim. E o pessoal acaba indo por todo lado, por todo vento de doutrina, né? Então Jesus disse, eu sou o caminho, né? Mas o que significa isso, né, irmãos? Na realidade, você não tem nenhuma estrada criada por Cristo para você trilhar militantemente dentro de qualquer ambiente. O que constrói de fato a continuidade da história, o que constrói, o que leva à continuidade histórica, não é o diabo. Não são as bestas. As bestas não têm poder algum de conduzir continuidade histórica nenhuma, né? Quem leva a continuidade histórica ao seu termo, como deve ser, é o povo de Deus, né? É o povo de Deus que vai seguindo como sal da terra, como luz do mundo, como aqueles que... Agora, esse entendimento, né, de profundidade naquilo que a gente né, e que a gente leva nossos filhos também a perceber dia a dia, a Esther, o Pedro, a oração, a palavra do Senhor, a continuidade daqueles processos de comunhão, né, que a presença de Cristo nos chama a Ele mesmo. Eu sou o caminho, né? Quer dizer, o ato de continuidade em Cristo é onde nós vamos prosseguir numa construção, como diz aqui na palavra também em Apocalipse 12, 17, os restantes que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso não tem nada a ver com religião, nem com cristianismo, né? Isso não é assim, meus irmãos. O ato de guardar os mandamentos de Deus é aquilo que está ordenado para ser como o eu sou desde o início das eras até o fim. É Ele que mantém a estrutura de todas as coisas. É o Senhor que diz assim, Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Não é para a gente ser um povo que decora a Bíblia, não adianta nada decorar a Bíblia, né? É um povo que anda como Bíblia, como povo santo de Deus, que anda em Cristo e que o estado de nossa vida guardado em Cristo, e mesmo com 1000 que caem à tua direita e 10.000 à tua esquerda, né? 1000 à direita, como diz o Salmo, tu não serás abalado. E realmente todo dia vão cair 1000 de um lado, 10.000 de outro lado, eles vão cair. As pessoas estão sendo atingidas de uma forma densa, né? A estrutura da continuidade não depende da política. A estrutura da continuidade não depende da religião. A estrutura da continuidade não depende de você estar militando em algum campo político ou você estar sendo membro de alguma igreja.
Isso não existe no... O que sustenta o universo e sustenta o restante, que mantém o curso verdadeiro. Você não vê que o esquerdismo ficou louco da vida porque perdeu o controle do Brasil? Está louco, né? Ele não tem o controle de nada, mas ele entrou de pés nas portas, né? Entrando, destruindo tudo, pegando todos os recursos da nossa riqueza, desviando tudo, e aconteceu o que aconteceu. Mas agora eles de fato foram descobertos, né? Mas a estrutura que mantém a continuidade, a estrutura na verdade, é Cristo. É Cristo, é Ele que sustenta. E há um povo chamado pelo Senhor, que é essas primícias que foram chamadas por Cristo, aqueles que foram colhidos em Cristo, que nesse último dia continuam mantendo o olhar em Cristo. A palavra do Senhor, ela é chamada a habitar profundamente no nosso coração. Nós precisamos demais desse tipo de relacionamento acontecendo, porque, irmãos, 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, não são poucos, né? Nós vamos de fato ver uma multidão sendo afetada, e eles vão aproveitar o ambiente diabólico, o ambiente maligno, né? Cair significa exatamente se envolver com todas essas coisas. Alguns vão ficar doentes, outros vão morrer, outros vão ficar beatos, religiosos, entrar em igrejas, ficar vivendo as denominações deles, e assim eles vão ficar, né? Agora, essas situações são as articulações malignas no último dia. E o eu sou é antes de todas as coisas, né? Cristo não tem nada a ver com cristianismos. O caminho de Cristo não tem nada a ver com as estruturas de déspotas dominando política, nem a gente querendo destruir os déspotas que dominam a política, assim, agindo diretamente. Porque se você se colocar nessa posição de ir contra abertamente todos aqueles atos que, por exemplo, a iniquidade lança, como eu vejo acontecer diariamente, a iniquidade diz assim, porque o filho do Bolsonaro pegou não sei quantos milhões. Aí vem uma grande parte do povo daquele, porque o Bolsonaro ele falou aquilo outro, porque o Paulo Guedes falou aquilo outro. Cada coisa que a esquerda iníqua, ela lança como acusação contra, o próprio governo acaba caindo no campo da iniquidade, ao invés de governar, fica lá tentando o tempo todo, vamos dizer assim, responder a cada acusação de iniquidade que aparece. E tem um exército de gente iníqua que vê que aquilo pegou. Eles estão preocupados em responder a cada acusação de iniquidade. E eles vão ficar respondendo o tempo inteiro. Eles vão passar 4, 5 anos respondendo às iniquidades. Não é que você não tenha que responder. Tem um grupo lá que vai lidar com essa área, mas o governo, a cabeça do governo, vamos dizer assim, ele não tem que ficar o tempo inteiro pensando nesse aspecto e governar, como também está tentando fazer, né? Então, o perigo é que se você não é militante daquilo, você fica lutando contra aquilo o tempo inteiro, né? E mais até do que a necessidade de mostrar aquele erro, mais passa do limite, né? Então, no caso do campo da espiritualidade, a gente tem uma quantidade absurda de iniquidades. Aquilo que está falso, aquilo que está errado, aquilo que não é, né? Então, quase que cada dia dos 18 séculos tem uma doutrina errada em relação a Cristo. Algo que foi criado errado. E os cristãos estão tão
enrolados dentro dessas heresias que eles nem sabem mais que é heresia, né? Então, claro, no meio disso, nós vamos saber identificar aquilo que está errado. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande de como que eu estou resolvendo a minha vida em Cristo, né? Ele está sendo para mim o alimento, o caminho, né? O caminho que eu estou andando, a verdade absoluta que eu estou alimentando o meu ser, a vida que eu estou vivendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quer dizer, aquele em quem os meus olhos olham, o meu coração medita, né? O meu modo de agir age. Então, vamos dizer assim, aqueles fundamentos de Deuteronômio 6, em que os meus olhos, a minha boca, meu coração, minhas mãos, todo o meu ser, o funcionamento da minha vida decorre de uma relação com Cristo. Eu preciso ter vamos dizer, uma condição que acontece dentro do meu dia, né, que a gente está se fortalecendo no Senhor, né, se fortalecendo naquilo que Ele fala, naquilo que de fato nós somos, né? Então, o que nós somos? Nós não somos um cristianismo, nós somos um povo de Cristo, né? Somos um povo de Cristo. Como diz aqui a palavra do Senhor, em Tiago 1,18, Tiago 1,18, e então a melhor maneira de combater é combater o bom combate, né? Eu acabei a carreira e guardei a fé, significa então que a fé sempre foi o que foi guardado em toda a carreira, né? Eu guardei a fé, eu combati o bom combate, isto é, o bom combate é você manter a fé. A fé é aquela conexão de estar em Cristo. Então, diz aqui em Tiago 1,18, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, Cristo nos gerou para que fôssemos como que primícias, né, das suas criaturas, os primeiros da sua criatura, das suas criaturas, primícias. Lá no dia de Pentecostes, na festa de, como a gente falou outro dia, Shavuot, a festa de Shavuot, que isto é, festa das semanas, ou festa das colheitas, né, daquilo que se colhia em primeiro lugar. Então, essa festa, ela é profética. O Pentecostes, de fato, está anunciando que Deus está começando a gerar as suas primícias nesse último dia. Todos aqueles que estão sendo colhidos nesse último dia, da existência desse último dia, são as primícias de Deus. Estão sendo colhidos pela ação de Deus no último dia, a ação de Deus pelo Espírito Santo, que colhe as pessoas, que leva as pessoas a Cristo e nos forma um povo de Cristo. Pentecostes é um anúncio disso, né? A festa de Pentecostes, ela está acontecendo anualmente para dizer para o povo que haveria de chegar um dia que a colheita final de Deus ia começar um determinado dia. A colheita final de Deus ia começar um determinado dia. E quando é esse dia? Quando, de fato, do céu viesse aquele cumprimento dessa festa, que é a vinda do Espírito, a vinda do Espírito de Deus. Claro que lá no Antigo Testamento,
eles não tinham essa percepção tão grande, né? Quando o Senhor Jesus disse para os seus queridos que eles deveriam ficar em Jerusalém para que eles fossem então revestidos da pessoa do Espírito, imersos nessa pessoa, né? Para que pudessem, naquele caráter do Espírito, prosseguir dentro desse último dia, era isso que Jesus está afirmando, né? Em Lucas, vamos ver aqui Lucas. A gente vai perceber que a festa de Pentecostes e o começo do último dia que a gente está vivendo agora, que é também a colheita das primícias de Deus, quer dizer, Deus está colhendo gente, Ele está salvando pessoas, Ele está formando o seu corpo, né? No Espírito. Então diz aqui em Lucas capítulo 24, Lucas 24. No 44 em diante, estão vendo? Olha só, Lucas 24, 44 em diante. Ele diz assim: Jesus chamou eles e disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Então não tem mais nada para cumprir sobre Cristo, mais nada, tudo já está cumprido, né? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, Jesus assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E isso é a vinda do Espírito que vai começar a cumprir a festa de Pentecostes, quer dizer, a colheita das primícias, né? Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos desse caráter, dessa dinamis. Então, irmãos, notem os irmãos que a gente é formado no Espírito, né? Então, esse povo especial, Atos 1 agora, né? Atos capítulo 1. Esse povo de Deus sabia e estava recebendo a revelação de Cristo, que Ele, é sobre Ele que falam as Escrituras, é sobre Ele, Jesus, que falam as Escrituras. Então não fala sobre igreja, não fala sobre denominação, não fala sobre esses envolvimentos militantes, não fala sobre esse TMI, essa teologia da missão integral, né? Não fala sobre estruturas religiosas, não fala nada disso, fala de Cristo, né? E fala do Espírito e da colheita que o Espírito faz, Ele, o Espírito, faz, né? E que o Espírito colhendo as primícias para Deus, é para Deus. E então ele nos vai levar nessa condição de revestidos da pessoa, da pessoalidade do Espírito, quer dizer, do mesmo caráter, né? Então, no meio de um mundo tão tenebroso e tão apelativo, porque o mundo apela, ele vai apelar, de tanta coisa tão dramática acontecendo, porque o drama, ele apela ao coração, o drama apela aos olhos, aos sentidos. Por isso que Apocalipse 13 ele fala, o diabo
a besta, né? A besta vai fazer sinais e vai enganar muitos. Até cristãos estão sendo enganados porque eles estão envolvidos dentro de um sistema da segunda besta, quanto estão também, vamos dizer, meio perdidos, sem saber o que está acontecendo de fato dentro da realidade política, que a gente chama de realidade política, e o pessoal acha, alguns acabam até acreditando que essa confusão política não vai dar condições do povo seguir em frente. É claro que se o povo inteiro acreditar que não tem condições de seguir em frente, não vão seguir mesmo. Né? Então, mas não depende. É isso que eles querem, né? É isso que eles querem. Tipo, você disse, tem que parar. Que tem que parar tudo. Não vai dar, não vai dar. Olha só, não é assim. Vamos entregar. Vamos entregar a coisa, estamos sem força. Né? Mas a força está no povo. Né? Como a Constituição norte-americana é um exemplo. Ela diz que todo o poder emana do povo. Né? Por meio do povo e para o povo. E tem aquelas pessoas que foram eleitas pelo povo para serem empregados deles lá em alguma área política ali. São empregados. Se não der, não deu, manda embora, põe outros. Mas quem conduz a nação é o povo. E quando o povo, de fato, as pessoas são donas, e como deveriam ser, da sua própria nação, da sua casa, do seu trabalho, dos seus méritos, daquilo que ele pode fazer, então ele vai produzir, de fato, com muita alegria para os seus queridos, todo mundo vai ter os recursos, e assim é isso que a malignidade não quer. O bolivarianismo não quer isso. O bolivarianismo, o petismo, o marxismo e até o igrejismo, ele diz isso, todo mundo fica acomodado dentro de uma igreja, que a igreja é que define tudo que vocês têm que fazer. Que o governo é que vai definir tudo que vocês têm que fazer. Né? Como o pessoal, tem aqueles colegas nossos em Cuba, a gente tem pessoas conhecidas em Cuba, que eles dizem lá, se você trabalha ou não trabalha, tanto faz. Um professor do Felipe, aqui no Brasil, ele disse assim, se vocês querem prestar atenção no que eu estou falando, bem, se não quiser, tudo bem também, porque no final do mês eu ganho o meu dinheiro. Isso é uma iniquidade. Outro professor, absolutamente marxista, ele disse assim, eu preparei essa minha aula há 40 anos atrás e nunca mais preparei outra, porque é a mesma que eu dou desde aquele período até agora. É um dos mais importantes professores naquela escola. Quer dizer, é uma aberração, porque não tem nenhum sentido de crescimento, de desenvolvimento, de nada nem de ninguém. É para formar uma massa manobrada. Né? Assim também o movimento dentro das espiritualidades chamada igreja, mesma coisa. Vocês têm que entrar para uma igreja e ficando ali vai ser definido o que vocês têm que fazer. É a junta de missões que vai definir, é uma diretoria que vai definir, é uma assembleia que vai definir, vocês vão eleger, vão votar. Então, é absolutamente marxismo espiritual. Quer dizer, toda essa formação mundana que conduz as pessoas numa massa imensa de Apocalipse 13, tira do ser humano a dignidade que Deus deu a ele de dizer assim, agora vocês vão dominar. Lá em Gênesis ele diz assim, vocês vão crescer e vão multiplicar-se e vão dominar sobre as ciências, sobre a genética, sobre tudo. Vocês têm a dádiva, vocês têm a bênção, vocês têm a minha palavra, vocês prossigam assim. Né? Então, é extremamente importante nessa época que a gente, que é um restante que está caminhando aí no Senhor, nós precisamos orar, porque fomos revestidos, como diz aqui em Atos 1 agora, Atos 1:8, do Espírito, da dinâmica do Espírito. É nele que a gente segue. Não é numa organização eclesiástica. Não existe isso na Escritura. Né? Mas o cristão não consegue ver absolutamente o noivo, seu noivo, que é Jesus. Ele não consegue ver ele como um corpo de Cristo. Ele até fala isso porque repete.
alguma teologia que aprendeu, em alguma escola bíblica, em alguma teologia por aí. Mas a prática da sua vida não é essa. Mas aqui diz assim, Atos 1, 8. Mas recebereis a dinamis, isto é, todo o caráter, a pessoalidade do Espírito que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em toda a terra. Como está em Apocalipse 13, que a gente estava lendo, quer dizer, 12, 17. Estes são os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, que guardam a fé, combatem o bom combate e guardam a fé. Né? Isto é, a gente continuamente vai indo em Cristo, dentro do Espírito. Ele é que é a nossa morada no Espírito. É Ele. Né? O templo de Deus somos nós todos que habitamos dentro do Espírito. Né? E assim nós precisamos estar, vamos dizer assim, guardando o nosso coração, né, irmãos? Entendendo pela palavra aquilo que somos e o que o Senhor tem para nos conduzir em meio a essa dramaticidade pesada que a gente está vivendo, né? Agora mais ainda, porque todo dia vai ser um drama aí fora, todo dia um drama. Irmãos, olha, é preciso ter esse cuidado de estar em Cristo, porque todo dia é um drama articulado, pensado, tramado. Lá no Salmo diz assim que aqueles que estão na iniquidade passam o dia inteiro maquinando o mal. E essa turma é assim mesmo. Né? E montando situações para formar para multiplicar o drama para que ele possa parecer insolúvel. Para deixar todo mundo lá embaixo mesmo. Né? Para tentar voltar de novo a ser aquele eterno paizão, entre aspas, diabão, né? que conduz e dá a ração para todo mundo diariamente ali. Até tinha gente que eu ouvi falar essa semana dizendo assim, antes era muito bom, a gente trabalhava com tranquilidade, agora nós estamos com medo. Que medo? Né? Quer dizer, agora nós estamos vendo a realidade. Se você está com medo, está querendo jogar na mídia que isso é medo, você pode estar assustado, talvez até com medo. Tem muita gente que não tem controle mesmo e acaba gerando medos, claro. Não tem um controle porque não sabe de onde está vindo tudo isso. Né? Então, de fato, é grave. Mas o pessoal está começando a jogar com a ideia, com certos artistas, certos caras famosos, para chegar para declaração perante todo mundo, dizendo assim, antes do Bolsonaro, a gente conseguia trabalhar tranquilo, a gente tinha nosso dia a dia, e agora nós estamos com medo, não sabemos o futuro. Mas quem destruiu tudo isso não foi o Bolsonaro, foi toda essa turma de articuladores satânicos. Né? E agora estão querendo jogar, mostrar, como não tem mais como esconder, jogam tudo isso assim, explicitamente, dizendo, olha que medão de enfrentar tudo isso, que nós mesmos montamos. Né? Claro, isso é uma artimanha, né? É um modo de operação maligno. Né? Mas precisamos de Cristo, viu, irmãos? Vamos ficar firmes. Amados, vamos celebrar o Senhor então, né, irmão Jair? Irmãos queridos que estão juntos até aqui, que o Senhor nos abençoe, a nós podemos, na graça do Senhor, estarmos firmados em Cristo, né? Na sua palavra, pegando o nosso coração, o nosso ser e, vamos dizer, celebrando dentro de nós o Senhor. Como isso é feito? Pegando a sua palavra, recebendo essa palavra através de reflexões, meditações, né? Um prazer de receber a palavra de Cristo que a gente tem na Bíblia. E cada um de nós somos alcançados por essa palavra. Obrigado, irmão Jaison.
e podemos degustar, né, de Cristo. E o que nós vamos celebrar agora, né, é isso mesmo, é celebrar que de fato o Senhor é o alimento disponível para a gente, para Esther, para o Pedro, né, para a Patrícia, para o Jason, para mim, para os irmãos que estão em tantos lugares, para que no meio de toda essa confusão que estão fazendo propaganda por aí, a gente olhe para Cristo. Amém. E fique firme, né, gente? Não tenham medo, diz o Senhor assim, não temais, não temais. Vamos seguindo, que o Senhor está nos dirigindo. E por isso que Jesus falou assim, ó, eu quero que vocês então saibam que isso, essa graça é porque eu me entreguei para vocês. E agora nós vamos pegar esse pão e como Jesus disse para os seus queridos que se alimentam dele, se alimentaram, foram formados por ele, podemos celebrar, né, como ele ensinou. Então, como o Senhor ensinou, vamos todos comer esse pão. Querido Senhor, nós sabemos que pela revelação da Tua Palavra, do Senhor ao nosso coração, a Tua obra, a obra do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o que foi feito lá na cruz, nos uniu de tal maneira com o Senhor e nos fez teus, somente teus e mais de ninguém, e qualquer continuidade é no Senhor que nós estamos seguindo, Senhor. Abençoa-nos, abençoa os irmãos que estão em tantos lugares, mas que também junto em Ti nós celebramos que o Senhor é o corpo do nosso próprio corpo. O Senhor nos gerou em Ti e agora no Senhor é que nós seguimos. Assim fizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus também falou sobre o seu sangue, que é o testamento, que é a vida, né? A vida ofertada, assim, a doada. Então, a gente recebe dessa vida porque Cristo doou a sua vida, né? A gente recebe pela fé, porque a gente crê, é algo assim misterioso e maravilhoso. E por isso nós vamos celebrar, como o Senhor disse, que esse ato é uma oferta do Senhor para nós e que nós recebemos, mas também que tudo isso aponta para o céu, que um dia nós vamos estar lá com Ele. Então, essa reunião, no meio desse mundo tão desorganizado que está assim, mas há uma pregação por um povo que diz, por mais que esteja confuso, tudo pertence ao Senhor, e a ordem do Senhor jamais será quebrada. Esse povo anuncia que ninguém, nenhum poder maligno pode desmantelar a ordem de Deus e que está em Cristo. E que nós seguimos alimentando nosso coração em vida de Cristo, quando também anunciamos que um dia vamos estar no céu. Né? Como o Senhor ensinou, vamos celebrar. Senhor querido, abençoa-nos, Senhor. Nós fizemos assim, estamos fazendo e queremos muito continuar pela Tua imensa graça, combatendo o bom combate, chegando ao termo das nossas carreiras e guardando a fé em Ti, essa relação amorosa e preciosa com o Senhor. Em meio a tudo que tem aí, mas o Senhor é aquele que não muda, Senhor. Tu és o mesmo Senhor que nos resgatou na cruz e que virá no céu com poder e glória. E agora nós assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos, vamos fazer um tchau. Pedro, tá pegando as coisas. Lá vai, Pedro. Olha aqui o meu também.
E Pedro, hein? O Pedro é aquele que celebra tudo mesmo. É ótimo. Dos velhos estilos antigos, né? Que passava com um cálice e todo mundo. Tchau, Pedro! Maravilha! Ah, muito bem. E tchau, irmã Esther. Tchau, irmã Patrícia. E tchau, irmão Jaison. Tchau. Olha eu, tá mais pra cá. Corações. Corações de todos! Olha aí, Pedro. Corações, Pedro. Olha lá, o Pedro continua tomando o suco. Toin, 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 toin. Olha lá, Pedro, maravilha! É isso mesmo, muito bom. Pedro sempre fazendo das suas peripécias, né? É verdade. Irmãos, Deus guarde todos aí. Irmão João, irmã Lúcia, irmã Nancy, Andréia, deixa eu ver quem mais aqui, né? Todos os amados, irmão Jaziel, Marsola, Bruno, Inês, Sandro, queridos e amados. Irmã Nancy, minha amada, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos juntos aí. Vou passar lá para pegar o Lipe. Deus abençoe. Irmã Gemima. É isso aí, meus queridos. Deus abençoe todos. Tchau. Tchau, turma. Tchau, queridos. Aí. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus, viu? Fiquem firmes.